oração que o Pai, o Filho e o Espírito Santo habite na vida de cada um de nós. Amém? Queridos, abrem a Bíblia de vocês no livro de Daniel, capítulo 12, e a gente vamos fazer uma pequena reflexão nesta noite para que Deus nos abençoe, para que juntos possamos sair daqui saciados pelo poder do Espírito Santo. Amém. Daniel capítulo 12, todo mundo encontrou. Quem não encontrou, ainda temos em alguns minutos. Não perca tempo, porque o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. E que todos possam estar com as suas armas aí abertas, as suas espadas, para que através da palavra Deus fale aos nossos corações. Vamos fechar os nossos olhos e falar com o nosso Deus. Soberano Deus, eterno Pai, ainda na Tua presença nós estamos neste momento gratos a Ti por nos conceder a alegria de saber que temos o privilégio de sermos chamados Seus filhos. Pai Santo, nesta noite queremos mais uma vez ouvir a Tua voz através, Senhor, da palavra que vai ser aberta, da palavra que vai ser explanada, e que o Espírito Santo, ó Deus, traduza para que nós possamos cada dia compreender que breve logo Jesus voltará. Pai, esteja conosco, seja feita a Tua vontade hoje e sempre, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gosto muito de profecia. E os livros proféticos, claro que do livro de Isaías até Malaquias, são livros também proféticos. São livros que é chamado de profetas menores. Os dois livros considerados profetas maiores é o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. O livro de Daniel e Apocalipse é como se fosse um livro só, apesar de alguns detalhes, mas se a gente for ler Daniel com Apocalipse, a gente vai ver que vai ter um grande parecer. Por quê? Porque todos os dois relatam coisas que nós precisamos entender para os nossos tempos. Então, Daniel, capítulo 12, é o último capítulo deste livro, e nos diz assim: a profecia do fim dos tempos. E naquele tempo Miguel levantar-se-á o grande príncipe, que representa os filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação, tal qual nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo. E naquele tempo o teu povo será libertado, todos que forem encontrados escritos no livro. E muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, alguns para a vida eterna e alguns para a vergonha e desprezo eterno. E aqueles que forem sábios brilharão como resplendor do firmamento, e aqueles que converterem muitos para a justiça, como as estrelas para sempre e sempre. Porém tu, ó Daniel, feche as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muito correrão para frente e para trás, e o conhecimento será aumentado. Então eu, Daniel, olhei, e eis que lá estavam outros dois, um neste lado da margem do rio, e outro naquele lado da margem do rio. E um disse para o homem vestido em linho, que estava sobre as águas do rio: quanto tempo será até o fim dessas maravilhas? E eu ouvi o homem vestido em linho, que estava sobre as águas do rio, quando ele levantou a sua mão direita e sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive para sempre, que isto será por um tempo e uma metade, e quando ele estiver cumprido, a dispensação do poder do povo santo, todas essas coisas estarão terminadas. E eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: ó meu Senhor,
qual será o fim destas coisas? E ele diz: segue teu caminho, Daniel, pois as palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos, provados, mas os perversos farão perversidade, e nenhum dos perversos entenderá, porém os sábios entenderão. E do tempo em que o sacrifício diário for tirado, e a abominação da desolação estabelecida, haverá 1290 dias. Bendito é aquele que espera e chega aos 1335 dias. Porém segue tu e teu caminho até o final, pois tu descansarás e estará na tua porção ao final dos dias. Amém? Amém. Queridos, que relato interessante. Irmão, a gente vamos apenas fazer um comentário sobre este capítulo 12, né? E no versículo 1, aí é comentado que naquele tempo, Miguel, quem é Miguel? Miguel é Jesus. Se a gente for olhar no livro de Apocalipse, a Bíblia fala lá, Miguel e os seus anjos. Miguel é o nome de Jesus como se fosse em guerra, como se fosse em batalha. Por isso que é chamado Miguel. A idade Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão também lutou com seus anjos. O dragão, de acordo com a Bíblia, é Satanás, né? Se você olhar no versículo 8, lá diz que ele é o quê? Ele é a antiga serpente. Por que antiga serpente? Porque foi ele que entrou na serpente, lá no jardim do Éden, lá no princípio do mundo, e enganou quem? Enganou a Eva, né? Então a Bíblia diz também aqui, queridos, né, Miguel levantar-se-á o grande príncipe, né? Se Deus é rei, Jesus também é considerado o quê? Príncipe. Aí a Bíblia diz que representa os filhos do teu povo. Só, queridos, a Bíblia ela nos relata, né, que nesse tempo que Miguel se levantar para livrar o seu povo, vai haver o quê? Um tempo difícil, né? Queridos, a gente, assim, a nossa igreja, ela é uma igreja que ela prega muito o amor de Deus. Ela fala muito, né, da vida, da esperança. Só que a nossa igreja também, ela prepara os membros para as horas difíceis que vai chegar. Porque eu pergunto, nenhuma igreja prega estas mensagens. Por quê? Porque eu creio que talvez por eles não ter conhecimento, eles não trazem uma mensagem. Quais são as mensagens que são pregadas nas outras igrejas? É mensagem de prosperidade, é mensagem de esperança, mensagem de bonança, mas eles não levam as pessoas a reconhecer o que está para chegar. E a nossa igreja, a igreja adventista, ela prepara tanto espiritual como material. Por quê? Eu pergunto, quem é que quer vir com a igreja que sabe que vai passar por um tempo difícil? É poucos que querem, né? Quem é que quer vir com a igreja e vai dizer, eu vou com a igreja, e naquela igreja lá, não vai chegar um tempo que eles vão perseguir. Aí por isso que então assim, Deus, ele é amor, mas Deus, ele também é justiça, né? E a gente precisa preparar os membros, não é só para as coisas boas, mas também preparar os membros para as coisas que estão chegando. Irmão, eu pergunto, todos nós aqui, olhando para o cenário, quem poderia me dizer se esse mundo voltaria como o ano 2019?
Eu creio que as pessoas olhando para o mundo, até quem talvez não tem conhecimento, eles sabem que as coisas não vão melhorar. Pode entrar presidente, pode entrar governador, pode entrar senador, pode prefeito. Irmão, o único que pode dar jeito nesse mundo é só Deus. E continuando ainda no versículo, diz assim, ó: então vai haver um tempo de angústia qual nunca houve, né? Desde que existiu nação até aquele tempo, e naquele tempo o teu povo será libertado. Amém por isso? E todos os que forem encontrados escritos no livro. Irmão, todo mundo que vai ser salvo precisa ter o nome escrito no livro da vida. Existe pelo menos 3 tipos de livro lá no céu. É o livro da vida, o livro da morte e o livro memorial. Né? O livro da vida, onde está o nome de todo mundo que morre salvo, está no livro da vida. O livro da morte é todos os que morrem perdidos. E o livro memorial é o livro das coisas que a gente faz nessa terra. É também relatado no céu. Por isso que a Bíblia diz: Deus vai livrar, vai libertar todo mundo que tiver seu nome escrito no livro da vida. E como é, irmão, que a gente pode ter o nome escrito no livro da vida? Quando a gente toma a decisão de se batizar. Quando eu e você entra para o batismo, quando eu e você decide aceitar Jesus e é batizado, instantaneamente seu nome é colocado lá. Aí eu pergunto: pode acontecer de ser riscado? Pode. Se eu e você sair dos caminhos de Deus, abandonar a fé, infelizmente os nossos. Mas Deus, irmão, só tira assim. Deus não quer. O diabo também não pode. Então só eu que posso. Se a gente não quer que ele fique lá, não fica. Mas se eu quero, ele vai permanecer. Então, olha o que diz o versículo 2: e muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão ou ressuscitarão, alguns para a vida eterna e alguns o quê? Para a vergonha e desprezo eterno. Irmão, essa ressurreição aqui é de todos os mortos em Cristo, ou essa ressurreição ela é uma ressurreição especial? O que vocês acham? O que esse versículo quer dizer? Que alguns ressuscitarão para a vida e outros para a morte. Vocês podem olhar como é que tem a primeira palavrinha aí. Vocês acham que muito é igual a todo? Então, vamos agora, deixa marcado aí, e vamos agora lá para o livro de João, para vocês verem a diferença, né? João capítulo 5, e eu quero ler o versículo 28 e o versículo 29. João, né, o Evangelho de João, né? João, depois Mateus, Marcos, Lucas e João, capítulo 5, versículo 28 e o versículo 29. Amém ou misericórdia? Amém. Diz assim, deixa todos encontrar. Diz assim, queridos: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos, está vendo? Lá em Daniel 12 falou o quê? Muitos. Aqui está falando o quê? Todos. Então, olha, depois eu explico o que diz. Os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão os que fizeram bem para a ressurreição da vida e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então quer dizer que vai ser, não pode se perguntar, vai haver então quantas ressurreições? Alguém chutaria aí mais ou menos quantas ressurreições nós teremos?
A irmã disse 2. Alguém mais arrisca? 2. Mais alguém? Irmão, a gente vamos ter 3 ressurreições. Aí você diz 3 como? Se a Bíblia está dizendo 2. Porque essa palavra, quando Jesus disse aqui no livro de João, todos, aí representa todos mesmo que morreram. Quem fez o bem para a vida e quem fez o mal para a condenação do juízo. E o que o livro de Daniel está falando? Daniel diz que muitos, quem são esses muitos? Querido, o espírito de profecia nos fala que um grupo antes da volta de Jesus vai ressuscitar. Vocês viram, não teve as primícias quando Jesus morreu. A Bíblia diz que Jesus morreu e um grupo de gente ressuscitou, não foi assim? O sepulcro não se abriu e muita gente ressuscitou. E aquele povo foi para onde? De acordo com o Espírito de Profecia, aquele povo, quando Jesus chegou no céu, Jesus não chegou sozinho lá. Aí, você já pensou, Jesus ressuscita, chega só ele no céu. Aí o pai ia dizer, uai filho, sozinho? Ele diz, não pai, olha aqui a multidão que ressuscitou comigo. Então, para ver, aquele grupo, eles já estão no céu. E para a gente ver, a Bíblia só fala de, mais ou menos nós temos 2 pessoas, 3 pessoas que a gente sabe que teve nessa terra e hoje está no céu. Jesus, que morreu, ressuscitou e foi para o céu. Enoque, que a Bíblia diz que Deus tomou para si, está no céu. Elias, que a Bíblia fala que ele subiu numa carruagem de fogo. E aquele grupo que quando Jesus morreu e ressuscitou, esse povo já estão no céu. Mas pelo nome, nós só sabemos de quem? Moisés, que morreu e Jesus ressuscitou, Elias e Enoque. Esses 3, pelo nome que a Bíblia diz, eles já estão no céu. Agora, esse grupo que ressuscitou com Jesus, ninguém sabe. E é nesse grupo que ressuscitou com Jesus, lá no céu tem 24 tronos. 24 ou 25. Tem o de Deus e ao lado tem 12 tronos e mais 12 tronos. São 24 tronos fora de Deus, que dá 25 tronos. Aí para a gente ver. E quem são esses que assentam nesse trono? São os que ressuscitaram quando Jesus também ressuscitou. Então, Jesus selecionou desses, ressuscitou 24 e colocou ali como seus conselheiros. Por isso você pode ler lá no livro de Apocalipse que esses conselheiros, esses anciãos, eles se ajoelham ali junto com 4 seres que tem lá no céu, ao lado do trono de Deus, que ele tem rosto de leão, rosto de águia, rosto de homem e rosto de boi. Porque a águia representa a agilidade, leão, ele é o rei dos animais, o boi porque tem muita força e o homem porque é inteligente. Então a gente vê que lá no trono, lá no céu, existe, e esses anjos, eles têm o que? 6 asas, são 6 asas. Aí agora vamos, então deu para vocês entenderem, porque também o Espírito de Profecia diz, irmão, que aquele grupo que mataram Jesus, os soldados, para a gente ver, essas pessoas, elas vão morrer 3 vezes. Aí você diz, como assim? Para vocês verem, eles nasceram e já morreram. Na volta de Jesus, nessa ressurreição especial, esses que crucificaram Jesus, eles vão ressuscitar novamente, vão contemplar Jesus. Lembra que quando Pilatos ou foi Caifás,
que ele disse, Jesus disse, ó, ele disse, tu é o Filho de Deus, ele disse, sou. E ele disse, ó, vocês verão um Filho de Deus vindo nas nuvens. Ao que acontece, esse vindo nas nuvens vai ser dessa ressurreição especial. Ao que vai acontecer. Então esse grupo, esse povo, eles já nasceram e morreram. Quando Jesus voltar, eles vão ressuscitar, depois morrem de novo e depois tem a morte eterna. Não é 3 vezes? Já morreu uma vez, vai ressuscitar, vai morrer a segunda e vai morrer a terceira, que é a morte eterna. Então agora vamos para o versículo 3. Então toda vez que você lê esse capítulo 12 e lê o versículo 12, esse muito não é todos que vão ressuscitar, mas é de uma classe especial. Vamos agora para o versículo 3. E aqueles, irmãos, que forem sábios, brilharão como o resplendor dos firmamentos. Aqueles que se converterem muito para a justiça, como as estrelas, para sempre e eternamente. Querido, o que o apóstolo, o que o anjo está dizendo para Daniel? Que vai haver no final da história um grupo de pessoas que vão brilhar por Jesus. Haverá um grupo de pessoas, irmão, que eles vão, como é que se diz? Brilhar como o sol. É o que o versículo 3 está dizendo. E as pessoas vão ser como estrela. A Bíblia diz, Jesus diz que a gente é o sal e a luz do mundo. É assim? Então, se você for fiel, se você permanecer sábio nos caminhos do Senhor, no final, se a gente olhar para o livro de Isaías, lá fala que as nações vão andar ao brilho da sua vida, do seu testemunho. Como ontem a gente viu aqui a pregação, né, daquele pastor, o pastor aqui, esqueci o nome dele, né, Murilo. Essa igreja, ela está aqui por intermédio de Deus e por Ele que veio trazer a mensagem adventista, né? Então, essas pessoas vão brilhar. Olha o que ele diz no versículo 4 agora. Aí diz assim: porém tu, ó Daniel, fecha as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão para frente e para trás, e o conhecimento será aumentado. Querido, nessa época, Daniel ele não compreendia todos os acontecimentos finais. O anjo auxiliador diz para Daniel: Daniel, fecha o livro, deixa essas palavras aí seladas. Olha, vamos ver, para completar o quadro, olha o que diz o versículo 9. 9 diz assim, ó: e ele disse: segue teu caminho, Daniel, pois as palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Está vendo? Daniel, no versículo 4, ele não compreendia tudo. O anjo diz: deixa, Daniel, deixa selado. E para a gente ver, por um bom tempo, as profecias, ninguém sabia. Aí você viu que no final do versículo 4 diz que o conhecimento seria aumentado. Irmão, a igreja adventista é a igreja que tem de todas as igrejas. Se pegar católica, batista, metodista, assembleia, quadrangular, Deus é amor, todas as igrejas, a igreja adventista, ela sobressai em conhecimento. Nós é que tem mais conhecimento, não assim, em questão de ser melhor do que ninguém, mas por quê? Porque Deus, Ele revela, e a Bíblia diz que no último tempo o conhecimento aumentaria. Irmão, se eu e você estamos ficando para trás, é porque a gente não estamos buscando conhecimento. Porque, irmão, a Bíblia, ela é repleta. Todo mundo que já leu a Bíblia, eu fiquei admirado. Eu vi uma mulher de 91 anos. Sabe quantas vezes ela já leu a Bíblia? Chutem aí mais ou menos para vocês
ter uma ideia? 70, chuta mais. 100 vezes. 100 vezes mais. Chute, gente. 209 vezes. Uma mulher de 91 anos, ela leu. Você pode colocar lá no YouTube e coloca assim: quem já leu a Bíblia mais? Existe um pastor da nossa igreja, né, que é o pastor Rodrigo Silva, não, é Leandro Quadro. Eu soube que ele já leu a Bíblia 150 vezes, né? Eu estou caminhando, eu já vou em 40, não sei se dá tempo de chegar até ele, mas eu vou caminhando, aí para a gente ver. Então, irmão, a Bíblia, quanto mais você lê, mais você vai ter conhecimento. Mas Deus a Bíblia diz que Deus diz: eu vou te mostrar coisas ocultas que você não sabe. Muitas vezes a gente só lê um versículo, só lê um capítulo, aí como é que vai ter conhecimento? E a Bíblia diz que o conhecimento aqui ele vai ser aumentado. Ele vai ser, tem um versículo que diz que toda a terra vai se encher do conhecimento de Deus. E vamos para o versículo 5, que nosso tempo está voando, e diz assim: então eu, Daniel, olhei, e eis que lá estavam outros 2 anjos, um neste lado da margem do rio, e o outro na margem, daquele lado da margem do rio. Verso 6: e um disse para o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quanto tempo será até o fim dessas maravilhas? Então, Daniel agora, ele não compreendia como a gente leu no versículo 4, e ele pergunta no versículo 6, quando essas coisas vão se cumprir? Até que ponto? Vamos para o 7, que diz assim, né? E eu ouvi um homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando ele levantou a sua mão direita e a sua esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive para sempre. Quem é que vive para sempre? Deus, Jesus, né? Que isso será por um tempo e uma metade, e quando ele estiver cumprido, e a dispensação do poder do povo santo, todas essas coisas estarão terminadas. Então, o profeta, o anjo, fala para Daniel: vai haver um tempo. Um tempo significa o quê? Um ano. 2 tempos. 2 com 1 dá 3. E metade de um tempo. Então é 3 anos e meio. Né? Então o anjo diz para Daniel: haverá um tempo, 2 tempos e metade. Irmão, isso quer dizer, o ministério de Jesus foi quanto tempo? 3 anos e meio. Então isso representa também que a besta, ela vai reinar 3 anos e meio, né? O ministério de Jesus. E para a gente ver quando é que a besta vai reinar, quando logo sair o decreto dominical, né? Aí a besta, ela estará no poder, vai ser o quê? Um governo único, né? Vai ser um para representar o planeta. Aí eu pergunto, então eles vão trazer leis que estão contrárias à Bíblia. Aí vai trazer lei para guardar o domingo, para santificar. Hoje você pode ver, o comércio não abre mais no domingo, né? Os comércios abrem de segunda a sábado. Não era para abrir de domingo a sexta. Não, eles abrem de segunda a sábado. O dia de Deus, que é o sábado, eles passam por cima, né? Mas o domingo, que é um dia comum, aí eles reverenciam, né? Então, para a gente ver, nesse tempo, então, haverá o quê? Ele é 3 anos e meio. E lá no livro de Apocalipse fala que esses 3 anos e meio é o que? 1260 dias. 1260 dias, um ano não é 365 dias. Então, você pegar 3 anos e meio, vai dar 1265 dias.
Então é o tempo, só que não vai ser em tempos proféticos, vai ser em tempo literal. Porque se for 1260 anos, quem ia aguentar? Aí vai ser reduzido. Por isso que a Bíblia diz, Jesus diz, se o Senhor não abreviar sua volta, nenhuma carne se salvaria. Agora vamos para o 8, que nós estamos terminando, diz assim: e eu ouvi, porém não entendi. Daniel não compreendeu. Então eu disse: ó meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ao anjo no versículo 9 diz, e ele disse: segue teu caminho, Daniel, pois a palavra está fechada e selada até o tempo do fim. Para a gente ver, por um período de tempo, as profecias, ela ficou o quê? Sem conhecimento. Por isso, ela ficou selada com o selo do quê? Do tempo. Aí por isso, quando diz Daniel, segue teu caminho, e essas palavras, elas vão estar seladas. Mas no tempo certo, elas vão ser descobertas. Aí para a gente ver. E eu creio que de 1844 para cá, foi que a igreja começou a pregar estas mensagens. Essas mensagens de que? Do breve retorno de Jesus, né? Que o fim estaria próximo. E o versículo 10 diz assim, ó: muitos serão purificados, embranquecidos, provados, mas os perversos farão perversidade, e nenhum dos perversos entenderá, porém os sábios entenderão. Queridos, eu quero só, antes de nós terminar, eu quero ler só um parágrafo desse livro, né, da nossa irmã Sarah White, Carta Manuscrito Diário Atas e Nó. Olha o que ela diz aqui na página 27. Os juízos de Deus estão na terra, e Cristo virá em breve. Incêndio, inundações, terremoto estão nos alertando de que o fim de todas as coisas está próximo. Eu pergunto, a gente não vê isso aqui todos os dias? A televisão, irmão, a internet, só o que mostra é o inimigo trabalha de dia, apronta e depois joga na televisão, na internet, para mostrar o que a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Aí olha o que ele diz aqui, querido, ó: nosso entendimento, ó, os crentes precisam despertar quanto aos seus privilégios e responsabilidades. Queridos, todos nós, eu vou ler de novo, olha o que diz aqui: os crentes precisam despertar quanto aos seus privilégios e responsabilidades. Nosso entendimento precisa ser acelerado diariamente pelo Espírito Santo. Jesus disse que quando o Espírito Santo vier, ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vai nos convencer do que é errado para a gente parar, do pecado, da justiça de Jesus que é concedida e do juízo que está chegando. Então o Espírito Santo, ele está nos mostrando. Por isso que diz que ele precisa acelerar para que nós esteja pronto. Precisamos permanecer humilde e contrito diante de Deus, irmão. Se tem um tempo que a gente temos que buscar a Deus, irmão, o tempo é agora, o tempo é hoje. Amanhã pode ser tarde demais, ó. Não é hora de elevar nossas almas com orgulho ou manifestação descuidada, indiferença. Precisamos despertar e dar aos jovens a advertência de que cremos nesta última mensagem de advertência. Apocalipse 14,
verso de 6 a 12, nós temos que pregar para a igreja, para os jovens, e dizer para eles que essas promessas é fiel e elas vão se cumprir. E aqui, irmão, para terminar, diz assim: deixemos nossas ofertas voluntárias sobre o altar do Senhor. Ao fazer isso, estamos apenas dando a Ele o que já é dele, pois Cristo pagou o preço por nossa redenção. Não sois de vós mesmos, declara Cristo, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Querido, o que a nossa irmã Sr. White quer dizer aqui é o que está dizendo no versículo 10. Os perversos não vão entender, mas os sábios entenderão. Quando você vê qualquer sinal, pode ficar alerta, irmão. Jesus disse, e tudo está se cumprindo. Então vamos para o versículo 11, 12 e 13, nós terminamos, que diz assim o 11: e do tempo em que o sacrifício diário for tirado, e a abominação da desolação estabelecida, haverá 1290 dias. O que o anjo está querendo dizer aqui para Daniel no versículo 11? Esse sacrifício diário representa o dia que é guardado pelos cristãos, o dia de Deus, que é o sábado. O que é a abominação da desolação? É o dia de domingo. O sacrifício diário é o sábado, a abominação é o domingo. Aí ele diz que ainda vai haver 1290 dias. Então o que o anjo está dizendo para Daniel: Daniel, o que vai acontecer? No tempo do fim, vai sair uma lei, vai sair um decreto, tirando a guarda do sábado e colocando o domingo. E aqui diz que vai ser quanto tempo? 1290 dias. É quase o tempo de 1260 dias, 1260 anos. Então, a igreja, o povo de Deus, nessa época, vai haver o quê? A perseguição. Haverá um decreto, uma lei, obrigando todos os guardadores do sábado a largar esse dia e guardar o domingo. É o que o anjo está querendo dizer para Daniel. E no versículo 12 ele diz assim: bendito é aquele que espera e chega aos 1330 dias. Então 1335 dias. O que vai acontecer? Depois dessa perseguição, aqueles que permanecer fiel vai receber o quê? A recompensa, vai receber o galardão, vai receber a coroa da vitória. Querido, por isso que no final, versículo 13, o anjo disse assim para Daniel: porém segue tu o teu caminho até o final, pois tu descansarás, ou tu dormirás, ou morrerás, e estará na tua porção ao final dos dias. O anjo de Daniel: permaneça firme, permaneça fiel, porque se você for fiel até o fim, no final você vai levantar, você vai ressuscitar para receber a coroa da glória. Querido, que esse seja a minha e a sua esperança, né? Querido, Paulo ele diz: nada pode nos separar do amor de Cristo, né? Então Deus, com certeza, Ele sabe que o nosso povo está passando por dificuldade. Deus sabe que o seu povo nessa terra está sendo oprimido. E logo, logo, como diz aqui no versículo 1, que nesse tempo o povo será libertado. Nós estamos aqui como prisioneiros neste mundo, e logo chegará a nossa libertação, logo chegará o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para nos levar para as nações celestiais. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé e vamos terminar com
com uma pequena oração, agradecendo a Deus. Eu queria convidar você a ficar de joelho para a gente orar. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela alegria de saber que o Senhor tem uma promessa para cada um de nós. Pai Santo, nesta noite nós vimos que, apesar da luta, das dificuldades, das provações, mas nós teremos, Senhor, a maior alegria, que é estar com Jesus para todo sempre. Senhor, nesta noite nós queremos renovar os nossos votos, os nossos compromissos, esta aliança com o Teu Filho Cristo Jesus. Que nesta noite, Senhor, nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e que o Senhor continua, Senhor, intercedendo por nós, e a obra que o Senhor começou, no final, que o Senhor possa terminar. Pai eterno, eu te peço que continua abençoando esta igreja, continua fortalecendo a fé de cada irmão. Meu Deus, eu não sei o que cada um está passando, quais são as lutas, quais são as dificuldades, quais são os problemas que eles estão enfrentando, mas eu creio que o Senhor sabe de tudo. Pai Santo, nesta noite, que o Senhor reverte esses quadros, que aquilo que cada um de nós estamos necessitando, que o Senhor entra com providência de acordo com o Teu querer. Pai Santo, eu te peço nesta noite também que o Senhor abençoe os líderes aqui da Tua igreja, abençoa, Senhor, a liderança, cada membro, cada irmão, cada irmã, para que eles permaneçam fiéis até a volta de Jesus. Pai Santo, colocamos também nesta noite a vida do Teu servo, o irmão Hugo, ó Deus, que se encontra hospitalizado. Que o Senhor, Deus, tenha misericórdia, que o Senhor estenda a sua mão santa e poderosa sobre a vida dele, e que ele seja restaurado pelo sangue de Jesus. Meu Deus, perdoa os nossos pecados, escreva, Senhor, os nossos nomes no livro da vida. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça a nossa fé em nome de Jesus. Amém.